Você está onde coloca sua mente. Você já sentiu que sua vida está cheia de tarefas, ideias, desejos e sonhos, mas que, ao final do dia, parece que nada realmente avança? Já se olhou no espelho e se perguntou: onde está indo o meu tempo? Por que não consigo sair do lugar? A verdade é que a maioria das pessoas vive em um estado de distração contínua, correndo de um lado para o outro, mas sem direção. E se eu te dissesse que o que separa os que vencem dos que apenas sobrevivem é uma única habilidade? Não é talento, não é sorte, é foco. Neste vídeo, você vai descobrir como um ex-monge hindu, Dandapani, revela as chaves do verdadeiro domínio da mente e da atenção. Ele não te promete resultados mágicos, mas te convida a entender a ciência e a espiritualidade por trás da concentração. Aqui, você não vai ouvir conselhos genéricos. Vai aprender o que realmente funciona, direto de quem treinou a mente como um músculo espiritual e prático. Então, se você sente que está vivendo no piloto automático ou que seus sonhos parecem cada vez mais distantes, pare agora, respire fundo e fique comigo até o fim, porque hoje você vai aprender a treinar a sua mente, a proteger sua energia e a transformar a sua vida com o poder do foco. Capítulo 1. O foco é um tesouro esquecido. A maioria das pessoas vive como se estivesse em uma sala cheia de janelas abertas, onde o vento entra por todos os lados, espalha os papéis, bagunça tudo e ninguém sabe mais onde está nada. Assim é nossa mente sem foco, vulnerável, caótica, cansada. E Dandapani começa exatamente por aqui. O foco não é um dom, é uma disciplina. E como toda disciplina, ela pode e deve ser treinada. Ele afirma com clareza: se você não aprende a direcionar sua atenção, o mundo fará isso por você. E o que o mundo quer de você? Atenção constante, superficial e fragmentada. Ele quer te manter viciado em estímulo, em rolagens infinitas, em notificações que sugam sua energia e te deixam esgotado. A vida moderna é uma máquina de distrações. E se você não aprender a controlá-la, será apenas mais uma engrenagem girando no vazio. O foco, diz o autor, é o que separa quem cria do zero de quem apenas consome. E esse foco não é encontrado. Ele é cultivado com paciência e prática. Dandapani compartilha um princípio poderoso. Onde vai sua atenção, vai sua energia. Parece simples, mas essa frase carrega uma verdade profunda. Se você dá sua atenção a coisas inúteis, é como jogar ouro fora. Se dedica sua mente a fofocas, dramas e distrações, está literalmente desperdiçando a força vital da sua alma. A chave para dominar o foco é aprender a redirecionar a atenção com consciência. Isso não se trata de rigidez ou perfeição, mas de saber o que merece sua energia e o que precisa ser deixado de lado. É uma habilidade, e como toda habilidade, precisa de prática deliberada. Imagine se todo dia você desse 30 minutos de atenção concentrada ao seu propósito de vida. Imagine o que você poderia construir em 1 ano, em 5. É sobre isso que o autor fala. Não é o tempo que te falta, é foco. O seu tempo já é limitado. O que falta é você aprender a usá-lo como um mestre e não como vítima. Ele explica com convicção. A mente humana é como um músculo. Se você treina, ela se fortalece. Se você negligencia, ela enfraquece. O problema não é falta de capacidade, é falta de treino. Foco não é mágica, é esforço repetido. É colocar atenção total em uma tarefa e aprender a voltar a ela sempre que sua mente tentar fugir. Um dos maiores inimigos do foco é a multitarefa. Dandapani é categórico. Multitarefa é o mito que mata sua produtividade. Quando você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, na verdade não faz nenhuma delas com excelência. Você apenas alterna rapidamente entre elas e paga um preço alto em perda de energia e rendimento.
A mente humana foi feita para focar em uma coisa de cada vez. E quanto mais você respeita essa estrutura natural, mais eficaz se torna. A ideia de que ser produtivo é estar sempre ocupado é uma armadilha. O foco verdadeiro é silencioso, profundo e intencional. O autor também traz uma reflexão espiritual. Quando você aprende a focar, você se conecta com algo maior. Porque o foco verdadeiro exige presença, e estar presente é, segundo as tradições orientais, uma das formas mais puras de oração. Quando você está presente, você está inteiro. E quando está inteiro, você está com Deus. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem transformar seus sonhos em realidade, enquanto outras vivem repetindo ciclos de frustração e estagnação? Talvez a resposta esteja em algo que quase ninguém nos ensina: o foco. Não aquele foco vago, como manter-se atento por alguns minutos, mas o verdadeiro poder de dirigir sua atenção como um raio laser, concentrado, inabalável, presente. Este livro, O Poder do Foco, de Dandapani, não é um manual teórico, é um mapa de reprogramação da sua mente. Um convite a dominar aquilo que determina sua realidade, sua atenção. Neste vídeo, você vai descobrir que o foco é uma habilidade treinável e que ele está no centro de tudo o que você deseja alcançar. Fique comigo até o fim, porque esta jornada pode marcar o início da sua virada de vida. O que você escolhe nutrir cresce Dandapani. Começa nos confrontando com uma verdade simples, mas profunda. A sua vida é moldada por onde você deposita sua energia mental. Não importa se você quer prosperidade financeira, relações saudáveis, uma vida mais espiritual ou domínio emocional, tudo começa com o foco. E é aqui que ele nos dá a primeira grande chave. A mente é como um jardim, e tudo o que você rega, cresce. Se você cultiva ansiedade, dúvidas, comparações, ressentimentos, adivinhe o que vai florescer. Mas se você aprende a direcionar sua atenção para gratidão, disciplina, paz e ação, esses são os frutos que você vai colher. Dandapani afirma que a maioria das pessoas vive no modo automático, arrastadas por pensamentos aleatórios, sem consciência de que estão entregando seu poder a tudo e a todos. Ele propõe uma mudança radical, assumir controle da sua atenção. Não é fácil, mas é simples. O primeiro passo: comece a observar para onde vai sua atenção durante o dia. Com quem você conversa? Que tipo de conteúdo consome? O que te tira do eixo? O que te inspira? Você perceberá que está alimentando diariamente aquilo que domina sua mente, sem perceber. Ele compartilha uma metáfora poderosa. A atenção é como um feixe de luz em uma sala escura. Onde a luz foca, ali se ilumina. O resto permanece na sombra. E se você focar nas sombras, nas preocupações, nas críticas, no medo, você vive em trevas. Mas se foca no que constrói, fortalece e dá sentido, o seu mundo muda. A partir disso, ele introduz o conceito de praticar o foco todos os dias, como se estivesse treinando um músculo. E aqui vem o primeiro exercício prático. Escolha uma tarefa simples por dia, como escovar os dentes, e faça isso com atenção plena. Perceba o toque da escova, o sabor do creme dental, a respiração. Pode parecer banal, mas esse tipo de prática ensina sua mente a se manter presente. Outra parte impactante do capítulo é quando Dandapani fala sobre desassociar foco de produtividade. Muitos acham que foco é apenas produzir mais. Não é. Foco é presença intencional. É estar no que se faz, seja trabalhando, seja descansando, seja ouvindo alguém. Quando você está inteiro em cada ação, você vive melhor e se desgasta menos. E aqui, ele toca num ponto dolorido para muitos: a atenção fragmentada. Hoje, com notificações, redes sociais, excesso de estímulos, somos como malabaristas tentando equilibrar 10 bolas de uma vez. Isso gera fadiga, ansiedade e insatisfação constante.
Dandapani nos convida a parar de se orgulhar do multitarefa e começar a cultivar o sagrado do momento único. Para finalizar este primeiro capítulo, ele nos dá um lembrete quase espiritual. Sua atenção é sua energia vital. Cuidado com o que você está regando, porque amanhã você vai viver o que cultivou hoje. Treinando a atenção como um monge. Imagine viver durante 10 anos sob votos de celibato, silêncio e autodisciplina extrema. Foi exatamente isso que Dandapani fez. Ele se tornou um monge hindu na tradição dos mestres do Himalaia. E o que ele descobriu ali foi algo que poucos no Ocidente conhecem. Foco não é um talento, é uma habilidade. E pode ser treinada como se treina o corpo. Este capítulo revela o que quase ninguém te conta. A mente precisa ser domada, não seguida. Dandapani aprendeu com seu mestre que a mente não é quem você é. Ela é uma ferramenta, uma poderosa aliada ou sua pior inimiga. E a chave para dominá-la é aprender a controlar para onde vai sua atenção. Ele explica que a atenção e a consciência são diferentes. A atenção é o raio de luz que foca. A consciência é a sala inteira. Você pode mover o foco da atenção de uma parte da consciência para outra. Por exemplo, pode movê-la para pensamentos de raiva, gratidão, lembranças, planos. Mas a maioria das pessoas não controla esse movimento. A mente puxa, o corpo obedece. O monge não, o monge conduz. Dandapani reforça que a mente é como um campo vasto e fértil, dividido em seções. Há uma parte da mente que é dedicada à raiva, outra à criatividade, outra à dúvida, outra ao amor. E a pergunta mais importante que ele faz é: em que parte da mente você tem vivido? Porque aonde você vai com frequência, você constrói residência. Você se lembra do exercício do capítulo anterior, escovar os dentes com foco? Aqui, ele propõe ir além. Agora é hora de escolher uma conversa por dia para estar 100% presente. Nada de pegar o celular enquanto alguém fala com você. Nada de ouvir com a cabeça em outro lugar. Foque, olhe nos olhos, respire junto, sinta. Esse é o treinamento do monge no mundo moderno. Um ponto central do capítulo é o poder de trazer a atenção de volta. A mente vai fugir. Sempre. Mas o treino não está em impedir que fuja, está em perceber quando fugiu e trazê-la de volta com gentileza quantas vezes for preciso. Esse movimento de retorno é o músculo do foco sendo ativado. Outro ensinamento forte: o foco não começa na mente, começa no corpo. O mestre de Dandapani ensinava que estar fisicamente imóvel é o primeiro degrau para dominar a atenção. Quer melhorar seu foco? Fique sentado, sem se mover, apenas observando. 5 minutos, depois 10, depois 15. Esse simples exercício, chamado Stillness Practice, reorganiza o sistema nervoso, acalma o caos interior e prepara o terreno para que a atenção floresça. Dandapani diz que o mundo moderno sofre de um mal silencioso, a atenção fragmentada e drenada. Estamos tão acostumados a trocar de tarefa, de tela, de pensamento, que não percebemos o custo. Perdemos a capacidade de mergulhar fundo em algo. E é nesse mergulho que nasce a maestria, a paz, o insight. No fim do capítulo, ele deixa uma mensagem clara. Você já tem tudo o que precisa para focar. Só falta treinar. E nos lembra que os monges não nascem focados. Eles se tornam. Com paciência, com disciplina, com escolhas pequenas, repetidas todos os dias. Energia, a moeda da vida. Dandapani começa este capítulo com uma afirmação poderosa e muitas vezes negligenciada. Energia é a moeda mais importante que você possui. Mais do que tempo. Mais do que dinheiro, porque sem energia você não tem como aproveitar nada disso. A vida moderna vive nos roubando essa energia em pequenos vazamentos diários. Pessoas, lugares, redes sociais, conversas desnecessárias. E aqui,
vem o golpe de realidade. A forma como você gasta sua energia mostra o que você realmente valoriza. Este capítulo gira em torno de uma ideia-chave. Você pode escolher para onde vai sua atenção, mas cada escolha consome energia. E o foco verdadeiro só se sustenta quando há energia suficiente para mantê-lo. Dandapani nos convida a fazer um inventário pessoal. Com quem você gasta mais energia ao longo da semana? O que te suga sem te devolver nada? Que situações te deixam esgotado, mesmo sem esforço físico? Essas são pistas de onde sua energia está sendo mal investida. Um conceito que ele introduz aqui é o de relacionamentos energéticos. Não basta pensar se alguém é gente boa ou legal. A pergunta é, essa pessoa recarrega ou drena sua energia? Porque manter o foco exige blindagem. E parte dessa blindagem está em aprender a se afastar de quem suga sua vitalidade. Dandapani compartilha uma prática do mosteiro: aprender a terminar ciclos energéticos. Quando você se envolve emocionalmente com alguém, parte da sua energia se conecta a essa pessoa. E se esse relacionamento acaba, mas você continua mentalmente preso, o ciclo permanece aberto e o vazamento continua. Por isso, ele ensina o seguinte exercício: feche ciclos com gratidão. Escreva uma carta, mesmo que não envie. Agradeça pelo que viveu, reconheça a lição e solte. Isso limpa o campo energético e libera espaço interno para novas experiências. Outro ponto fundamental do capítulo é o uso consciente do não. Dandapani diz que aprender a dizer não é um dos maiores atos de amor próprio e proteção de energia que existe. Cada sim que damos para agradar os outros, quando na verdade queríamos recusar, é um ponto de fuga de energia. E sem energia, o foco simplesmente não se sustenta. E aqui ele entrega uma fórmula simples, mas revolucionária: energia, atenção, plus, intenção, vazamentos. Ou seja, o foco só funciona quando você tem atenção direcionada, intenção clara do porquê está fazendo algo, e quando não está sendo sugado por distrações e pessoas que te consomem. Ele diz: a maioria das pessoas vive exausta, não porque faz demais, mas porque se doa para o que não tem propósito. E isso serve como um alerta. Se você quer ter foco verdadeiro, precisa gerenciar sua energia como um investidor gerencia seu capital. O capítulo termina com uma frase que ecoa na mente: você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Escolha com sabedoria o que merece sua energia. Domine a mente, domine a vida. Imagine viver em paz, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Parece impossível? Não para quem domina a mente, e é disso que trata este capítulo. A habilidade de conduzir sua mente como um mestre conduz um cavalo bravo. Não com força, mas com firmeza. Não com desespero, mas com disciplina. Dandapani ensina que a mente não é um inimigo, mas uma criança poderosa, que precisa de orientação. Se você não ensinar essa criança a se comportar, ela vai correr por todos os cantos, berrando, fazendo drama, criando monstros imaginários. E o pior, você vai acreditar nesses monstros. O primeiro passo para dominar a mente, segundo ele, é entender que você não é seus pensamentos. Você os observa. Você os dirige, você é a consciência por trás deles. Esse simples entendimento já começa a dissolver o poder que pensamentos negativos têm sobre você. Mas não basta entender, é preciso praticar a direção da mente. E aqui ele apresenta uma ferramenta valiosa, o Diário da Mente. Todos os dias reserve 5 minutos para escrever quais foram os pensamentos dominantes do dia. O que te tirou do eixo? Onde sua mente mais se perdeu, onde ela mais se fortaleceu. Essa prática simples cria consciência do padrão mental. E você não pode mudar aquilo que não reconhece. Dandapani alerta: a mente busca conforto, mesmo no sofrimento. É por isso que muitas pessoas continuam presas a pensamentos de dor, culpa ou medo.
porque, de forma inconsciente, se acostumaram a esse ambiente interno. Dominar a mente é ter coragem de romper esse ciclo e criar um novo lar mental. Ele traz um ensinamento profundo do seu mestre no mosteiro. Onde sua mente repousa, ali você constrói sua realidade. Por isso, cada vez que você pensa repetidamente em algo, bom ou ruim, está reforçando esse território dentro de você. E mais, o autor ensina que a repetição é a chave da reprogramação. Quer mudar crenças? Pratique novos pensamentos intencionalmente todos os dias. Não apenas pense neles, sinta, visualize, viva como se já fossem verdade. Essa é a força da neuroplasticidade aliada ao foco espiritual. Outro ensinamento marcante é o poder da palavra falada. Dandapani explica que o que você diz em voz alta molda sua mente mais do que você imagina. Por isso, ele propõe um desafio. Durante 7 dias, elimine frases como "eu sou ansioso", "eu não consigo", "isso é difícil". Substitua por "estou aprendendo a me acalmar", "posso treinar minha capacidade", "estou ficando mais forte a cada dia". Essa mudança parece pequena, mas atua no núcleo da sua programação mental. Ele também compartilha um exercício de visualização. Todos os dias, imagine sua mente como um jardim limpo e fértil. Visualize você escolhendo cuidadosamente o que plantar. Sementes de fé, coragem, alegria, produtividade. E imagine arrancando as ervas daninhas, críticas, vícios, negatividade. Esse exercício ativa áreas cerebrais ligadas à clareza, foco e decisão. Dandapani nos lembra, se você não treinar a mente, ela será treinada pelas circunstâncias. E as circunstâncias raramente são compassivas. No encerramento do capítulo, ele reforça: dominar a mente não é eliminar os pensamentos ruins, é saber como lidar com eles quando surgem. A mente continuará produzindo ruído. Isso é natural. Mas agora, você começa a desenvolver a autoridade interior para não ser dominado por propósito, o norte do foco. Você já parou para se perguntar por que está fazendo o que faz? Dandapani afirma que essa é a pergunta mais importante da sua vida. Porque foco sem propósito é como remar num barco sem direção. Você se cansa, mas não sai do lugar. Este capítulo é um convite à introspecção e começa com uma provocação. Você está vivendo seus dias ou apenas atravessando eles? Dandapani diz que o mundo moderno está cheio de pessoas ocupadas, mas vazias, cheias de tarefas, mas sem sentido, e que o foco só se sustenta quando há algo maior te puxando, não apenas te empurrando. Ele define propósito como o seu motivo central para viver. Não precisa ser algo grandioso ou utópico. Pode ser simples, mas deve ser verdadeiro. Algo que te emociona, que te move, que dá sentido aos dias difíceis. O autor explica que o propósito serve como um ímã interno para o foco. Quando você tem clareza do porquê está fazendo algo, fica mais fácil dizer não ao que te distrai. Fica mais fácil acordar cedo, persistir, recomeçar. E aqui ele propõe um exercício transformador. A tríplice chave do propósito. Reserve um tempo só para você e escreva: o que me faz sentir mais vivo? Que dores alheias eu sinto que nasci para aliviar? Se o mundo acabasse amanhã, do que eu gostaria de ter contribuído? Essas perguntas, segundo Dandapani, não trazem respostas imediatas, mas colocam você numa rota interna de revelação. Ele também nos alerta sobre o risco do propósito emprestado. Quantas pessoas vivem segundo a expectativa dos pais, da sociedade, da cultura? Trabalham, casam, estudam, acumulam, não porque desejam, mas porque aprenderam que é assim que tem que ser. E essa ausência de autenticidade destrói o foco. Foco verdadeiro só existe quando há coerência entre o que você faz e quem você é. Outro ponto marcante do capítulo é o conceito de compromisso com o propósito.
Dandapani diz que muitos até sabem o que querem, mas não assumem o compromisso. Querem a clareza, mas sem o esforço. Querem o propósito, mas sem a renúncia. E ele afirma: você não encontra o propósito, você escolhe assumi-lo e então o serve. Ele compartilha um ritual pessoal. Todos os dias, ao acordar, ele afirma em voz alta: hoje eu sirvo ao meu propósito com foco, disciplina e alegria. Essa simples afirmação alinha o corpo, a mente e a alma. O autor reforça que propósito é um farol. Ele não elimina a neblina, mas guia você mesmo em dias escuros. E aqui entra um dos ensinamentos mais belos do livro. Não é preciso ver o caminho inteiro, basta confiar no próximo passo. Se você ainda não encontrou seu propósito, tudo bem. Comece por onde está. Sirva com excelência. Preste atenção no que te move. A clareza virá com o movimento. No fim do capítulo, Dandapani nos convida a viver com intenção, a levantar com perguntas e dormir com respostas, a alinhar foco e propósito todos os dias, não como um ideal inalcançável, mas como um compromisso silencioso com quem você quer se tornar. Fazer do foco um estilo de vida. Dandapani começa este capítulo com uma frase que define o tom da conclusão de sua jornada. Você não vai mais precisar lembrar de focar quando o foco se tornar parte de quem você é. Este capítulo é um convite à integração. Depois de treinar a atenção, preservar a energia, criar hábitos, proteger-se das distrações e alinhar-se ao propósito, é hora de transformar o foco em modo de viver. Ele afirma que foco não deve ser algo usado apenas para trabalhar mais, estudar melhor ou ser mais produtivo. Foco é sobre estar inteiro em cada momento da sua vida. Quando escuta um filho, quando reza, quando caminha, quando sente dor, quando ri. É sobre presença, verdade, plenitude. Dandapani propõe que o foco vire um estilo de vida através de 3 pilares. 1. Consistência. O verdadeiro foco se constrói no ordinário, não no extraordinário. Não é sobre um retiro de 10 dias, mas sobre 10 minutos de presença real todos os dias. É escovar os dentes com atenção, ouvir sem interromper. É aplicar o que você sabe no dia comum, porque o sagrado mora no simples. 2. Cerimônia. Dandapani sugere que criemos rituais simbólicos para reforçar o foco como identidade. Um espaço de silêncio ao acordar. Uma vela acesa antes de escrever. Uma respiração profunda antes de iniciar qualquer reunião. Esses símbolos ajudam o cérebro a entender que algo especial começa agora. 3. Cultura pessoal. Ele propõe que você crie sua própria cultura de foco. Isso envolve o que você permite no seu ambiente, que tipo de conteúdo consome, que tipo de conversa aceita, o que você celebra como vitória. Essa cultura é como um código invisível que te protege e te guia. Dandapani compartilha uma analogia final belíssima. Foco é como fogo sagrado. Se você cuidar bem, ele ilumina, aquece e transforma. Mas se negligenciar, ele apaga, e o frio da distração volta a dominar. Ele nos lembra que haverá recaídas, dias turbulentos, momentos em que tudo parece perdido. Mas é exatamente nesses dias que você deve se lembrar: você não está começando do zero, está apenas recomeçando com mais consciência. O capítulo se encerra com um chamado espiritual e profundo. A mente que aprende a focar é uma mente que aprende a amar, porque amar é doar atenção, e a atenção é o bem mais sagrado que podemos oferecer. E por fim, ele deixa a pergunta que ecoa além do livro: no que você vai focar hoje, sabendo que isso moldará quem você será amanhã. Síntese dos principais temas e mensagens. Dandapani nos entrega, em O Poder do Foco, uma proposta simples, mas revolucionária. A mente não é algo que deve nos controlar. Ela deve ser treinada como um músculo. A premissa central do livro é que o foco é uma habilidade desenvolvível,
não um talento nato, e que a qualidade de nossas vidas depende diretamente de onde colocamos nossa atenção e como preservamos nossa energia. Entre os principais temas estão atenção consciente. Dandapani ensina que nossa atenção é como um feixe de luz, onde apontamos e iluminamos. Tudo mais permanece em sombra. Portanto, a atenção é a chave da transformação pessoal. Energia vital. Um dos conceitos mais fortes do livro é que energia é a moeda mais valiosa da vida. Foco exige energia, e a forma como você distribui sua atenção molda seus níveis energéticos. Autodisciplina e repetição. O autor mostra que consistência, rituais e microdecisões diárias são mais eficazes do que grandes eventos transformadores. Controle da mente. O livro desmonta a ideia de que somos vítimas de nossos pensamentos. Pelo contrário, somos os condutores da nossa mente. Propósito. Foco sem propósito vira sofrimento. O propósito é o norte que direciona e sustenta a atenção ao longo da vida. Estilo de vida focado. Ao final, Dandapani eleva o foco de técnica à identidade. Não basta aplicar foco em momentos pontuais. É preciso viver com foco. Esses temas são interligados por uma filosofia prática e espiritual, baseada na vivência monástica do autor na Índia, e trazem uma proposta ousada. Viver com plenitude no mundo moderno é possível, mas exige escolhas conscientes. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Embora O Poder do Foco seja uma obra de não ficção, ela contém um protagonista claro, o próprio autor, Dandapani, e sua trajetória funciona como o arco transformador mais relevante da narrativa. O monge e o empreendedor Dandapani compartilha a jornada de alguém que deixou o mundo corporativo para viver 10 anos como monge hindu. Ali, sem distrações, sem internet, sem vícios mentais da vida moderna, ele mergulhou num processo de reprogramação mental. Esse arco é poderoso porque mostra um extremo, um homem que abandona tudo para viver o foco em sua forma mais pura. Mas a grande virada se dá quando ele retorna ao mundo e precisa aplicar o que aprendeu dentro do caos, na cidade, nos negócios, nas relações. É nesse ponto que seu arco pessoal se conecta com o leitor. Não é mais o monge que inspira, é o homem que aprendeu a ser monge no meio do barulho. Essa transição mostra uma verdade universal. A verdadeira transformação não está no isolamento, mas na integração. O leitor como personagem, outro mérito do livro, é que ele trata o leitor como personagem em evolução. A cada capítulo, o autor entrega desafios, provocações e práticas simples que colocam o leitor como protagonista de sua própria jornada. Esse recurso narrativo é eficaz, pois cria empatia e reforça o compromisso com a mudança. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas, Dandapani adota um estilo direto, calmo e profundamente intencional. A narrativa se estrutura como uma conversa íntima entre mestre e discípulo, entre quem já percorreu o caminho e quem está começando a trilhar. Isso cria uma proximidade emocional com o leitor e torna o conteúdo acessível, mesmo tratando de temas densos como reprogramação mental, atenção plena e espiritualidade. Clareza e didatismo. O autor sabe simplificar conceitos profundos. Sua escrita é clara, fluida, sem jargões técnicos, e conduz o leitor com facilidade por temas que poderiam parecer complexos ou místicos. Por exemplo, em vez de falar de neuroplasticidade ou da relação entre córtex pré-frontal e foco, ele usa metáforas simples. A atenção é como um raio de luz. Onde você aponta, aquilo cresce. Essas escolhas fazem com que o livro atinja tanto o leitor leigo quanto o leitor mais experiente, abrindo espaço para uma aplicação prática imediata. Estrutura narrativa. A estrutura do livro é linear, seguindo um caminho de transformação pessoal.
começando pelo conceito de foco, passando pelo treino da mente, pelo gerenciamento de energia, até a consolidação de uma nova identidade focada. Cada capítulo encerra com práticas e reflexões que reforçam o aprendizado. Isso torna o conteúdo altamente utilizável, o que é um dos maiores méritos da obra. Ponto de melhoria. Para leitores mais avançados em desenvolvimento pessoal ou espiritualidade, o conteúdo pode soar por vezes repetitivo. Alguns trechos insistem em reforçar ideias já estabelecidas, o que, embora ajude na fixação, pode ser percebido como redundante. Uma estrutura modular ou com aprofundamentos opcionais poderia tornar o livro mais versátil para diferentes níveis de leitura. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. O livro acerta em cheio no aspecto emocional. E isso acontece por 3 razões principais: vulnerabilidade e autoridade do autor. Dandapani não escreve de um lugar de perfeição. Ele narra seus erros, distrações, frustrações e deixa claro que não é sobre ser impecável, e sim sobre ser consciente. Essa postura de humildade gera identificação imediata com o leitor, que também erra, se distrai, se perde e busca uma nova forma de viver. Exemplos cotidianos. Ao falar de escovar os dentes com atenção, de resistir ao impulso de checar o celular ou de escutar alguém com presença total, o autor conecta o foco com situações familiares, humanas, próximas. Isso gera um efeito emocional muito forte. O leitor sente que é possível mudar e se sente convocado à prática. Mensagens que tocam a alma. Frases como: onde sua atenção repousa, ali cresce a sua vida. Você não encontra o propósito, você o escolhe. Foco é a forma mais profunda de amor. Esses trechos ativam não apenas a mente, mas o coração. E quando um livro alcança ambos, ele deixa marcas. Ponto de melhoria emocional. O autor poderia explorar ainda mais histórias reais de transformação de alunos ou leitores. Embora a narrativa pessoal seja inspiradora, incluir múltiplos casos reais aumentaria a identificação e o alcance emocional da obra. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos. Ritmo narrativo. O ritmo do livro é equilibrado e constante. Cada capítulo se propõe a explorar um ponto central e faz isso de forma concisa, com reforços estratégicos e prática ao final. Não há quebras abruptas, nem desvios de foco, o que reforça a coerência entre forma e conteúdo. Um livro sobre foco, que é ele mesmo focado. Coesão e transição. As transições entre capítulos são suaves e bem conectadas. A sensação que o leitor tem é de estar percorrendo um caminho lógico e progressivo, onde cada ensinamento é base para o próximo. Isso mantém o engajamento e evita a sensação de leitura fragmentada. Didatismo e praticabilidade. A clareza técnica do livro é notável. Dandapani consegue converter conceitos filosóficos, espirituais e até neurológicos em instruções práticas e replicáveis. A estrutura de cada capítulo segue um modelo eficiente. Introdução do conceito, exemplos ou metáforas, prática diária, reflexão final, ponto de melhoria técnica. Apesar da fluidez, alguns leitores mais acadêmicos ou exigentes podem sentir falta de fontes científicas, dados ou estudos que respaldem os conceitos apresentados. Embora o foco seja espiritual e experiencial, uma camada de validação empírica aumentaria a credibilidade em certos círculos. Veredito final, no contexto do gênero literário. O poder do foco se insere com solidez no universo dos livros de desenvolvimento pessoal com base espiritual, posicionando-se entre obras como O Milagre da Manhã, Hal Elrod, O Poder do Agora, Eckhart Tolle e Trabalhe 4 horas por semana, Tim Ferriss. Mas o diferencial de Dandapani está em fundir vivência monástica com pragmatismo moderno. Espiritualidade aplicável.
Diferente de autores que falam sobre foco de forma técnica e cerebral, Dandapani insere uma dimensão de presença espiritual e energética. Ele mostra que o foco não é apenas uma ferramenta de produtividade, é um caminho de realinhamento interno. Nesse sentido, o livro brilha dentro do subgênero que mistura autoconhecimento, espiritualidade prática e performance pessoal, mercado e relevância. Num mundo saturado de distrações, algoritmos e dopamina digital, o poder do foco chega como um manifesto de resistência consciente. Mais do que vender uma técnica, ele oferece uma filosofia de vida. Por isso, se destaca dentro do nicho e tende a se tornar uma leitura referência para quem busca transformação real. Aspectos que poderiam ser mais ousados. Apesar de sua força, o livro se mantém dentro de uma zona segura em alguns momentos. Faltam, por exemplo, discussões mais amplas sobre foco coletivo, família, empresas, educação, casos de aplicação prática em grupos diversos, adolescentes, líderes, professores, enfrentamento de questões sociais e culturais que sabotam o foco, pobreza, violência, excesso de informação. Ao expandir o campo de aplicação, Dandapani poderia ter atingido públicos ainda mais amplos, transformando o livro em movimento social. Opinião sincera. O poder do foco não é só um livro, é um espelho, um desafio, um chamado. Dandapani não te promete uma fórmula mágica, ele te entrega um caminho e te mostra que o foco que você procura não está fora, está aí dentro. A cada página, ele te lembra que você pode escolher. Escolher onde colocar sua atenção, escolher o que cultivar, escolher quem você quer se tornar. Aspectos positivos: clareza, fluidez e didatismo. Práticas aplicáveis no cotidiano. Escrita acolhedora e sem jargão. Ensinamentos profundos transmitidos com simplicidade. Fusão entre sabedoria ancestral e realidade moderna. Aspectos que poderiam ser melhores. Repetição de conceitos em alguns trechos. Pouca diversidade de exemplos reais de outras pessoas. Ausência de dados científicos ou embasamento técnico para público mais racional. Limitação na abordagem coletiva e social do foco. Nota final, no gênero autoconhecimento prático e espiritual. 9 de 10, opinião pessoal. Este livro é daqueles que você não lê apenas uma vez. Você lê, vive, volta e lê de novo com outros olhos. É um mapa. E se usado com coragem, pode se tornar a bússola da sua vida. Se você sente que está sempre cansada, distraída, sendo puxada para 1000 direções, se você sente que a vida está passando, mas você ainda não está vivendo com presença, este livro é para você. Leia O Poder do Foco, estude, pratique, compartilhe e comece hoje mesmo a focar no que realmente importa, você.